Quero te contar essa experiência tão pessoal que jamais contei a ninguém. É um tema muito delicado e difícil de compartilhar, já que envolve um membro da minha família muito próximo e importante para mim, meu sobrinho. Por essa razão, peço que não diga meu nome. Prefiro permanecer no anonimato. Dito isso, começarei a contar minha história com o único objetivo de conscientizar as pessoas que têm filhos, para que meçam bem as consequências de seus atos e tomem providências diante de qualquer sinal de que algo não está certo. Isso aconteceu na Argentina. Começo te contando que venho de uma família pequena. Éramos apenas minha mãe, minha irmã mais nova e eu, pois meu pai nos abandonou quando minha irmã tinha apenas alguns meses de vida. Tenho pouquíssimas lembranças dele, mas isso é outro assunto. Há poucos anos, minha irmã faleceu em um acidente de carro junto com o marido, deixando seu filho de apenas 9 meses órfão. Naquele dia, tinham deixado o bebê aos cuidados da minha mãe porque iriam a um casamento na praia, que ficava a cerca de 1 hora da cidade onde moravam. Foi no trajeto que aconteceu o trágico acidente. Todos ficamos devastados com a notícia. Minha mãe entrou em depressão e chegou a ser internada por causa disso. Os médicos me disseram que ela não estava em condições físicas nem mentais de cuidar de um bebê. Assim, eu era praticamente a única que podia assumir os cuidados dele, pois o marido da minha irmã não tinha família. Apenas um irmão com quem não tinha contato há anos e que nunca conhecemos. Aceitei obter a guarda do menino, sabendo o quão difícil seria para mim, pois sou mãe solteira. Tenho uma filha que, na época, tinha apenas 3 anos. E como aconteceu com minha mãe, o pai da minha filha também nos abandonou quando ela ainda era bebê. Então eu já cuidava dela completamente sozinha, e agora tinha mais uma pessoa por quem não podia falhar. Quando o bebê finalmente chegou à nossa casa, coloquei-o para dormir no berço que era da minha filha. Por sorte, eu ainda não tinha me desfeito dele. Também instalei a câmera que costumava usar no quarto da minha filha, já que ela estava maior e não precisava tanto quanto o bebê. Assim, eu me sentia mais tranquila ao poder vigiá-lo à noite, como fazia quando minha filha era pequena. Mas as coisas em nossa casa começaram a mudar. Tudo começou a ficar sinistro. Não encontro outra palavra para descrever. De repente, minha filha começou a dizer que tinha medo do priminho, que ainda era só um bebê. Ela tinha 3 aninhos, então no começo não levei muito a sério. Dizia que não gostava de ficar perto dele. Pensei que talvez fosse ciúmes, já que ela estava acostumada a ser a única criança da casa e a ter toda a minha atenção. Mas depois percebi que não era isso. Uma noite, estávamos no meu quarto assistindo a um filme infantil que ela gostava muito. No quarto ao lado, o bebê estava dormindo, ou pelo menos era o que eu achava, já que eu o havia ninado até adormecer. Mas então minha filha e eu ouvimos uma voz do lado de fora do nosso quarto. Era uma voz masculina de um adulto dizendo: "Me tirem daqui." Eu pulei da cama e fiquei em alerta, achando que alguém havia invadido a casa. Lembro que minha filha começou a chorar e se escondeu debaixo das cobertas, e eu disse para ela não sair do quarto. Estava morrendo de medo, mas sabia que precisava ir até o bebê, que estava sozinho no quarto ao lado. Com a adrenalina, nem pensei 2 vezes e fui ver quem estava dentro da casa. Corri até o quarto do bebê e o encontrei sentado no berço. Ele me olhava sem emitir um único som. Não chorava, não agia como um bebê normal. Seu olhar era muito estranho e inquietantemente fixo em mim. Senti um arrepio tão forte que até fiquei mal por temer meu próprio sobrinho, que só tinha 9 meses. Como vi que ele estava bem, fui verificar o restante da casa para ter certeza de que não havia nenhum intruso. Mas não encontrei ninguém. Tudo estava trancado e as janelas tinham grades, então era impossível que alguém tivesse entrado. Nenhuma fechadura forçada, tudo normal. Voltei ao quarto onde minha filha chorava. Quando a descobri para dizer que tudo estava bem, ela estava tremendo.
Me dizia que havia alguém ruim dentro da casa. Eu insistia que não havia ninguém, que já tinha conferido tudo e que estávamos seguras. Mas ela continuava dizendo que tinha muito medo e que havia alguém muito mal conosco. Assim que ela adormeceu, resolvi conferir a gravação da câmera do quarto do bebê. Comecei a ver o vídeo mais ou menos na hora em que ouvimos aquela voz. E então vi algo que me gelou o sangue. Na gravação, meu sobrinho aparece dormindo e do nada ele acorda. Começa a tentar se levantar e dá para ver claramente seus pequenos lábios se movendo, justamente no momento em que aquela voz foi ouvida. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Me custava muito aceitar que o bebê pudesse ser quem disse aquela frase com voz de adulto. Me dava arrepios. Achei que estava enlouquecendo, então mostrei o vídeo para minha melhor amiga, que é como uma irmã para mim. E ela também não podia acreditar. Realmente parecia que era o bebê quem gritava: "Me tirem daqui." Ela me aconselhou a levá-lo ao pediatra. Não sabia que outro conselho me dar, mas evidentemente o comportamento dele não era normal. Ele não chorava e fazia coisas muito estranhas para um bebê de sua idade. Segui o conselho dela e levei o bebê ao mesmo pediatra da minha filha. O médico fez um check-up geral e disse que ele estava ótimo, que o via perfeitamente saudável e que eu não precisava me preocupar. Mas quando comentei sobre o comportamento estranho, ele não soube o que me dizer, já que todos os exames estavam normais. Para ele, o bebê estava em perfeito estado de saúde. O bebê começou a crescer e minha filha nunca se aproximava dele. Tinha muito medo, tanto que dormia comigo. Dizia que via coisas na casa e que o primo era mau. Muitas vezes conversei com ela para tentar convencê-la de que bebês não são maus, que ela devia tentar se aproximar dele, vê-lo como um irmãozinho. Mas ela nunca me ouviu. Tinha pavor. Naquela época, coisas muito estranhas começaram a acontecer. O menino já tinha pouco mais de 1 ano, estava crescendo, mas não como uma criança normal. Ele não brincava com brinquedos, não chorava, não ria. Seu olhar estava sempre perdido, fixo em um ponto. Quando eu colocava desenhos animados na TV, ele não prestava atenção. E muitas vezes à noite ficava sentado no berço sem fazer nada. Ao mesmo tempo, minha filha dizia que via um homem na casa. Às vezes, ela acordava durante a noite e não conseguia se mexer nem gritar. Sofria paralisia do sono. E nesses terrores noturnos, dizia que via um homem sem rosto parado ao lado da cama. Logo depois que começou a dormir sozinha, pensei que eram apenas pesadelos de criança. Até que eu mesma comecei a ver coisas estranhas dentro da minha própria casa. Depois daquela noite em que vi o vídeo da câmera e ouvi a voz saindo dos lábios do meu sobrinho, algo dentro de mim mudou. Eu não podia continuar achando que tudo tinha uma explicação lógica. Minha filha tinha razão em sentir medo, e eu mesma não conseguia mais ignorar a sensação de que havia algo errado na casa. Conforme meu sobrinho crescia, seu comportamento ficava cada vez mais estranho. Quando completou 2 anos, ele ainda não falava nem emitia sons como outras crianças da idade. Não balbuciava palavras, não tentava se comunicar. Apenas observava. Seu olhar era fixo e penetrante, como se analisasse tudo ao redor. Minha filha, por outro lado, se afastava cada vez mais dele. No começo, achei que fosse rejeição infantil, mas logo percebi que era medo genuíno. Todos juntos em la sala, ela buscava uma escusa para ir ao quarto ou ficar perto de mim. Dizia que sentia algo ruim vindo do primo, que ele a olhava de um jeito estranho, como se soubesse coisas que ela não entendia. Com o tempo, até eu comecei a notar que o olhar dele não era o de uma criança comum. Havia algo antigo ali, algo que não combinava com a inocência de um bebê. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha, ouvi passos apressados no corredor. Corri para ver, achando que minha filha tinha levantado assustada, mas ela estava dormindo profundamente. Fui até o quarto do meu sobrinho e ele estava sentado na beira da cama, me olhando.
Aquilo me arrepiou, porque ele ainda não tinha idade para sair da cama sozinho, e a grade do berço estava fechada quando o coloquei para dormir. Voltei o vídeo da câmera e, para meu espanto, vi a imagem do berço vazio por um tempo, como se ele tivesse simplesmente desaparecido, e depois reaparecido sentado, sem que nada tivesse sido mexido. Chamei minha amiga novamente e pedi que ficasse comigo por alguns dias. Ela também começou a sentir um peso estranho na casa, principalmente no quarto onde o bebê dormia. Chegamos a procurar ajuda espiritual, mesmo sem sermos muito religiosas. Um senhor que trabalhava com bênçãos nos disse que havia uma energia muito antiga ligada àquele menino, que não era uma criança comum. Ele nos aconselhou a rezar muito, manter a casa limpa energeticamente e colocar um copo de água com sal debaixo do berço. Fizemos tudo como ele mandou. Durante algumas semanas, as coisas pareceram se acalmar, mas uma madrugada acordei com o choro desesperado da minha filha. Ela gritava que o homem sem rosto estava no quarto. Corri e a encontrei encolhida no canto, apontando para o corredor. Quando olhei, vi uma sombra alta, parada, sem definição. Não consegui me mexer. Foi como se o tempo parasse por alguns segundos, até que a sombra desapareceu. Na manhã seguinte, minha filha me pediu para irmos embora. Disse que não queria mais viver naquela casa. Foi então que decidi me mudar. Vendi tudo o que podia, pedi ajuda a amigos e levei meus filhos para outra cidade. Desde então, nunca mais vimos ou ouvimos nada fora do normal. Meu sobrinho, com o tempo, começou a falar, brincar e se desenvolver como uma criança normal. Mas até hoje me pergunto o que realmente habitava aquela casa. Ou pior, se aquilo habitava ele. Nunca contei essa história a ninguém além da minha amiga e agora a você, Glenn. Guardei isso por anos, mas sinto que preciso alertar outras mães. Prestem atenção nos sinais. Às vezes, o perigo não está fora, mas dentro da própria casa. Cada vez estava mais difícil dormir. O tempo passava e o menino continuava crescendo, embora seu comportamento não melhorasse. Aos 3 anos, finalmente começou a falar, mas o fazia de maneira inquietante. Suas frases não eram as típicas de uma criança pequena. Ele não dizia coisas como "estou com fome" ou "quero brincar". Suas palavras sempre vinham em fragmentos de conversas ou sensações que não faziam sentido, ou usava palavras que nunca foram ditas em nossa casa, como se estivesse repetindo coisas que ouviu em outro lugar. Às vezes, eu o encontrava murmurando enquanto passava ao meu lado. Sua voz era tão sem expressão e fria para uma criança da idade dele que me deixava nervosa só de ouvir. Certa noite, quando passei pelo corredor, o escutei falando sozinho em seu quarto. Então me aproximei da porta e tentei entender o que dizia. Não posso", sussurrava. Abri a porta de repente e o encontrei sentado na cama, com os olhos abertos, olhando fixamente para a parede. "Com quem você está falando?" perguntei, tentando manter a calma, mas ele nem sequer notou minha presença. Me aproximei devagar, peguei-o pelos ombros e senti sua pele muito fria. "Com quem você estava falando?" insisti. Ele virou a cabeça em minha direção e me olhou com uma expressão vazia. "É com ele", disse em voz baixa. Senti um calafrio percorrer minha espinha. "De quem você está falando?" perguntei, e ele apontou para o canto escuro do quarto. "Aquele que está ali." Não havia nada, nem ninguém naquele canto. Muito perturbada com a situação, peguei meu sobrinho nos braços e saí do quarto, sentindo que algo nos observava enquanto saíamos. Mas isso foi só o começo de tudo. Quando realmente percebi que havia algo mais sinistro em nossa casa, foi com o que aconteceu nos dias seguintes. Depois daquela noite em que meu sobrinho disse que falava com o Senhor em seu quarto, seu comportamento se tornou mais errático. Ele já não apenas murmurava frases sem sentido, às vezes ele ria sozinho. Uma risada baixa e entrecortada, como se alguém estivesse contando uma piada que eu não conseguia ouvir.
Tentei conversar com ele, mas sempre recebia a mesma resposta. O senhor me disse, sempre que eu perguntava quem era esse senhor, ele se calava. Às vezes, olhava fixamente para o corredor e sussurrava, ele não quer que eu fale com você. Quando ele fazia isso, olhar fixo para um lugar onde não havia nada, me aterrorizava a ideia de que ele estivesse vendo algo que eu não podia ver. Mas o pior foi quando seu comportamento com os animais mudou. No começo, ele se aproximava dos cães e gatos como qualquer criança. Mas um dia, o encontrei no quintal segurando um pássaro morto. Suas pequenas mãos estavam manchadas de sangue e ele tinha uma expressão de absoluta calma no rosto. O que você fez? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Ele levantou o olhar e me encarou, dizendo que o pássaro tinha caído da árvore. Mas eu vi o corpo do pobre animal e, pelas condições em que estava, não havia dúvidas. Não tinha sido uma simples queda. Naquele mesmo dia, encontrei arranhões na parede do quarto dele. Pareciam marcas feitas com unhas. Mas o mais alarmante era que algumas estavam altas demais para terem sido feitas por ele. As noites se tornaram insuportáveis. Minha filha, que naquela época tinha 6 anos, se recusava a dormir sozinha. Ela dizia que ouvia a voz de um homem vindo de dentro das paredes. Um dia, enquanto brincava no corredor, tropeçou e caiu. Corri para levantá-la, mas quando a toquei, percebi que estava tremendo. Ele me empurrou. Sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. Olhei para o meu sobrinho, que estava parado no canto com a mesma expressão vazia de sempre. Por que empurrou sua prima? Questionei, esperando ao menos uma reação. Eu não fui. Respondeu com uma calma inquietante. Mas minha filha insistia. Dizia que o viu estender a mão e empurrá-la. Eu não vi nada, mas o medo dela era tão real que não consegui ignorar. As coisas foram piorando aos poucos. A sensação de que algo não estava certo se tornava cada vez mais difícil de negar. Foi então que decidi levá-lo a um psicólogo infantil. A terapeuta era uma mulher paciente e gentil e o atendeu por várias sessões. No começo, explicou que o comportamento dele podia estar relacionado à perda dos pais e à falta de vínculo com a nova família. Nada fora do comum. Nada que não pudesse ser explicado com lógica. Mas, com o passar das semanas, sua postura mudou. Um dia, depois de terminar uma sessão, pediu para conversar comigo em particular. Você notou algo estranho no seu sobrinho? Perguntou num tom tenso, diferente do profissionalismo sereno de sempre. Perguntei do que ela estava falando, e ela suspirou como se estivesse decidindo o quanto deveria me contar. Não quero alarmar você, mas seu sobrinho não reage como uma criança normal. Ele não demonstra emoções típicas, não sente medo, culpa ou apego. É como se imitasse os outros, mas sem realmente sentir nada. Você acha que ele tem algum transtorno? Não sei, admitiu franzindo a testa. Mas tem mais uma coisa. Ela fez uma pausa antes de continuar. Durante uma das sessões, ele me olhou nos olhos e perguntou se eu também via o homem que estava atrás de mim. Perguntei qual homem, já que estávamos sozinhos na sala. Depois disso, ele ficou em silêncio e começou a me ignorar, como se eu já não estivesse mais lá com ele. Depois de ouvir aquilo da psicóloga, perguntei se ela achava que ele estava inventando. Queria acreditar que havia uma explicação racional. A psicóloga demorou alguns segundos para responder. Não sei, mas nunca senti tanto medo diante de uma criança. Depois daquela conversa, me convenci de que meu sobrinho não era uma criança normal. Tentei buscar mais ajuda, mas com o tempo percebi que ninguém sabia o que fazer com ele. Os anos passaram. E embora seu comportamento mudasse à medida que crescia, a sensação de desconforto que provocava nas pessoas nunca desapareceu. Quando entrou na adolescência, sua falta de emoções se tornou ainda mais evidente. Não tinha amigos, não demonstrava interesse por nada e, o mais perturbador, nunca expressava medo ou tristeza. Uma vez, com 13 anos, um cachorro de rua correu em sua direção e o mordeu no braço. Corri para ajudá-lo, esperando que chorasse, ficasse assustado ou pelo menos reclamasse.
mas ele simplesmente olhou para o ferimento sem expressão alguma. Está doendo? Perguntei. Ele me encarou e respondeu, não. Ficou me olhando com aquele mesmo olhar vazio de sempre. Por um momento, senti que não estava falando com uma criança, mas com algo diferente. A ferida precisou de pontos, mas durante todo o procedimento, ele não demonstrou nenhum sinal de desconforto. Meses se passaram. Ele crescia e passava cada vez mais tempo sozinho. Não gostava de esportes, nem de videogames, nem de música. A única atividade que parecia desfrutar era ficar trancado em seu quarto, escrevendo em um caderno que nunca deixava ninguém ver. Minha filha, já adolescente, ainda tinha medo dele. Um dia, enquanto estávamos na cozinha, ela me perguntou com certo receio, mãe, ele já te olhou fixamente. Sem motivo, tentei fingir que não tinha percebido, mas a verdade é que eu também havia notado. A forma como ele observava as pessoas, como se tentasse entendê-las, como se ele mesmo não fosse um de nós. Ele não é mau, filha, respondi, mesmo sem acreditar nisso. No fundo, eu sabia que havia algo nele que estava quebrado. Quando meu sobrinho completou 17 anos, usou o dinheiro da herança dos pais para se mudar. Disse que queria independência e, sem remorso algum, nos contou que não gostava de viver conosco. Eu não discuti. Sinceramente, algo dentro de mim sentia que tê-lo longe era o melhor, sozinho. Mas ele era firme em sua decisão. Nas semanas seguintes, tentei visitá-lo algumas vezes, levar comida, ver como ele estava. Mas sempre que chegava lá, o encontrava no escuro, sem televisão, sem música, sem sinal de vida além dele e aquele maldito caderno no qual continuava escrevendo sem parar. Uma vez, perguntei o que tanto escrevia. Ele apenas levantou o olhar e respondeu, coisas que não posso esquecer. Aquilo me deu um arrepio. Não insisti. Com o tempo, ele foi se afastando mais e mais. Não atendia ligações, não respondia mensagens. A última vez que falei com ele foi numa tarde chuvosa, quando decidi aparecer de surpresa. Ele me atendeu com o rosto pálido, os olhos fundos e a mesma expressão vazia de sempre. Disse que estava tudo bem, que apenas precisava de silêncio. E então sumiu. Dias, semanas, até que os vizinhos começaram a se queixar do cheiro vindo do quarto. Chamaram a polícia. Quando arrombaram a porta, encontraram o corpo. Ele estava sentado, como se tivesse simplesmente adormecido. O caderno ainda em seu colo. Mas algo não estava certo. O ar dentro daquele lugar era pesado, sufocante. Os investigadores disseram que havia símbolos estranhos riscados nas paredes, desenhos perturbadores, feitos com o que parecia ser sangue seco. O caderno estava cheio, e as últimas páginas pareciam escritas por alguém que não era mais ele. As palavras não tinham sentido, frases soltas, nomes estranhos, símbolos e uma única linha repetida dezenas de vezes. Ele finalmente entrou. Depois disso, queimaram o caderno. A polícia arquivou o caso como suicídio, mas eu sei que não foi. Eu sei que ele nunca esteve sozinho naquele quarto. Até que certa noite recebi aquela ligação. Era a polícia. Disseram que eu precisava me apresentar urgentemente na delegacia. Quando cheguei, me informaram que meu sobrinho havia sido preso. Muito angustiada, perguntei se ele estava bem e o que havia acontecido. Na minha mente, não me surpreendia que ele tivesse cometido algum delito. Talvez roubado algo de uma loja próxima ou arrumado confusão com alguém que não suportasse seu comportamento. Insisti em vê-lo e perguntei o que ele havia feito porque tinha sido preso. Por assassinato, senhora. Ele matou uma pessoa. Senti meu coração despencar. Explicaram que haviam recebido denúncias de gritos vindos do apartamento do meu sobrinho. Ninguém atendeu a porta. Então, entraram à força. Ao fazer isso, encontraram o corpo de um homem na cozinha. Ele havia sido esfaqueado várias vezes. Recusei-me a acreditar. Insisti que devia haver algum engano, mas então me mostraram algo. Quando revistaram o quarto do meu sobrinho, encontraram algo mais aterrador do que o próprio assassinato.
Na parede havia símbolos satânicos desenhados com sangue. Havia velas pretas, figuras estranhas feitas com ossos de animais e, no chão, um caderno preto, o mesmo caderno que ele tinha desde criança. Ao abri-lo, encontraram páginas cheias de rabiscos e frases repetidas inúmeras vezes. Mas houve uma frase que ficou gravada na minha mente. Ele me observa, ele me guia, ele é meu Deus. Ao ouvir isso, minha pele se arrepiou. Lembrei de algo. Quando bebê, ele falava com o Senhor. Ao que tudo indica, esse Senhor nunca foi embora. Quando a polícia me mostrou o caderno, fiquei sem palavras. As letras pareciam escritas com raiva, as frases repetidas sem parar. Era como se meu sobrinho não fosse mais ele mesmo. Pediram que eu identificasse o corpo da vítima. Era um homem de cerca de 40 anos, alguém que eu não conhecia. Não tinha antecedentes nem relação com meu sobrinho. Simplesmente havia sido escolhido. Não havia nenhuma explicação lógica para o assassinato. A polícia analisou as câmeras do prédio e viram algo ainda mais perturbador. A vítima entrou no apartamento do meu sobrinho por vontade própria. Desde o momento em que aparece caminhando até o momento em que entrou no quarto, não houve luta, nem gritos, nem sinais de que tivesse sido forçado. Tentaram interrogar meu sobrinho, mas ele não disse uma só palavra. Não demonstrou arrependimento, nem perguntou o porquê de estar ali. Apenas ficou em silêncio, como sempre. Os oficiais disseram que ele se encaixava totalmente no perfil de um psicopata. Não parecia assustado, nem com raiva, nem triste. Apenas mau. Não parecia humano. Me permitiram visitá-lo antes do julgamento. Quando entrei na cela, ele estava sentado no canto, com a cabeça baixa, imóvel, como se o tempo ali dentro não significasse nada. Ele não levantou os olhos quando me aproximei. "Por que você fez isso?" Perguntei com muita dor. Não houve resposta no início. O silêncio era sufocante. Mas depois de alguns segundos, ele levantou o rosto e me olhou diretamente nos olhos. Ele me pediu: "Quem?" Perguntei, ingenuamente, embora no fundo eu já temesse a resposta. Então, uma leve e perturbadora curva surgiu em seu rosto. Um sorriso sem emoção. "O Senhor", respondeu ele. "O mesmo de quando você era criança?" Perguntei. Ele não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo em mim, com aqueles olhos vazios, inexpressivos, com aquela presença que nunca pareceu realmente humana. "Você não está sozinho, está?" Não esperava que ele admitisse, mas a leve inclinação de sua cabeça foi o suficiente. E então, senti algo que jamais esquecerei. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha pele se arrepiou inteira, e um peso invisível pareceu afundar o ar ao nosso redor. Eu não podia ver, mas sabia. Estava ali. Era um frio que entrava nos ossos, uma sensação muito pesada que me fez sentir uma tristeza profunda e um medo sem nome. E em meio ao silêncio, juro que ouvi a voz de um homem. Levantei de súbito com o coração disparado e saí imediatamente da cela sem me despedir. Depois daquele dia, nunca mais o visitei. Eu sabia que tudo estava perdido. O julgamento ocorreu meses depois e ele foi declarado culpado. Recebeu a pena máxima, 35 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Desde então, está preso em uma penitenciária de segurança máxima. Meu sobrinho nunca demonstrou emoção, não negou o que fez, nunca pediu perdão, simplesmente aceitou o destino como se já soubesse que tudo terminaria assim. Minha filha e eu seguimos com nossas vidas, ou pelo menos tentamos. Mudamos para longe, trocamos de casa, de cidade, de tudo. Eu queria lhe dar a chance de esquecer, de se sentir segura, de não carregar a sombra de algo que nunca deveria ter entrado em nossas vidas. Mas mesmo agora, anos depois, ela ainda não pronuncia o nome dele, não pergunta por ele, não quer saber. E, para ser sincera, trado em nossas vidas. Mas mesmo agora, anos depois, ela ainda não pronuncia o nome dele, não pergunta por ele, não quer saber. E, para ser sincera, eu também não.
Ainda assim, tenho muitas perguntas. Se tudo isso começou quando ele era apenas um bebê, se desde então aquela presença estava com ele, o que acontecerá quando ele morrer? Porque não importa quanto tempo passe ou quantas grades o escondam, um dia sua história vai terminar. E quando esse dia chegar, temo que não será só ele que sairá daquela cela, porque há algo que ainda não contei, algo que me atormenta mais do que qualquer outra coisa. Depois do julgamento, a polícia me entregou alguns de seus pertences. Entre eles estava o caderno preto. Não resisti e o li por completo. Virei as páginas com as mãos trêmulas até chegar à última. E lá, escrita com tinta escura e uma caligrafia frenética, havia uma única frase: "Aqui não termina, tia. Ele virá por mais, especialmente por sua filha." Desde aquele dia, eu vivo com medo de algo que nem sequer consigo entender.